Por causa dessa promessa, Deus vai libertar um povo escravo de dentro de um país chamado Egito e conduzi-lo a essa mesma terra onde foi prometido a Abraão. Por causa da palavra de Deus, o Pai fez um pacto com o povo de Israel, entregando-lhes os 10 mandamentos. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e os curou. A palavra de Deus torna puro o nosso caminho. A palavra de Deus nos vivifica. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. A escritura de Deus é inspirada por Ele para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de tornar o homem perfeito diante dele. As incontáveis hostes de anjos estão prontas a obedecerem a sua palavra. Jesus certa feita disse: vocês examinam as escrituras porque julgam que nelas tem vida eterna e são elas que testificam de mim. O próprio Cristo se revela como a palavra. A palavra de Deus é a base para recebermos da parte do Espírito Santo revelações. Quantos consideram a palavra de Deus importante aqui? Quantos reverenciam essa palavra? Essa palavra tem a capacidade de nos construir e nos dar herança entre os irmãos que estão sendo santificados. Quantos amam a palavra de Deus? Quantos guardam ela dentro do seu coração? Dentro da festa dos tabernáculos. Essa festa é uma festa muito importante. E o nome para essa festa, Sukkot, que significa tenda ou cabana temporária. Tomando como base tudo que já foi ensinado aqui dentro dos primeiros dias, eu estou somente acrescentando mais, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Era uma festa que todo o povo colhia aquilo que havia plantado. E eles vinham por causa de uma palavra. Deus havia dado uma ordem para eles, que eles deveriam, do fruto daquilo que plantaram, trazerem com alegria perante o Senhor, como um símbolo de reconhecimento de que quem me deu a minha colheita foi o Senhor. Dentro do livro de Levítico, capítulo de número 23, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, verso de número 33 em diante. Levítico. Oh Espírito Santo, me ajuda agora. Toma o teu lugar de ensino. Pai, obrigado. Levítico, capítulo de número 23, verso de número 33. Essa é a base da nossa festa, amém? Disse assim o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que aos 15 dias deste mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, e nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Reunião solene, nenhuma obra servil fareis.
Deus tinha um objetivo, tinha um desejo ao instituir essa festa. Eu trouxe aqui alguns objetivos de Deus. O primeiro é lembrar o povo de sua provisão sobrenatural. Desde que o povo foi tirado do Egito, ele andou dentro de um deserto, e ele não tinha como plantar, e ele não tinha como trazer a provisão por si próprio. E o próprio Deus providenciava de maneira sobrenatural para um povo que havia saído de dentro de um lugar de escravidão. Segundo motivo, lembrar o povo de confiar nele, lembrá-los de seu cuidado até a terra prometida e mostrar todos os sinais que ele fez. Mas não só isso, Deus instituiu essa festa para que eles pudessem olhar para trás e lembrar da sua incredulidade no deserto, das vezes em que eles não entregavam totalmente o seu coração ao Senhor, e de como muitas vezes eles não traziam total confiança sobre a palavra de Deus. Dentro daquela terra peregrina, eles ainda não conseguiam confiar por inteiro ao Senhor, e Ele queria que o povo observasse e lembrasse da sua desobediência e da sua rebelião, de quantas foram as vezes em que prevaricaram e não obedeceram aos comandos vindos da parte de Deus entregues a Moisés, e de como, não recebendo as instruções dadas por Deus a Moisés, rebelavam-se contra a sua liderança, e assim iam contra tudo aquilo que Deus havia planejado para a vida deles. Quem está entendendo, diga amém. Essa festa também tinha como objetivo lembrá-los de como eles contristaram, entristeceram o seu Espírito Santo, e de como o próprio Deus, por causa disso, lutou Ele mesmo contra o seu povo. Por todas as vezes em que o povo não obedecia à palavra de Deus, ia contra tudo aquilo que Ele havia dito, contra os seus líderes, eles traziam sobre o Espírito do Senhor que estava no meio do arraial extrema tristeza, a sua extrema maldade por não permitir que a palavra do Deus vivo os transformassem, fez com que o próprio Deus se entristecesse no meio deles. E não só isso, a Bíblia diz que os cadáveres deles ficaram estirados por todo aquele deserto, porque entristeceram o Espírito Santo. E o último objetivo é de lembrar a um povo que uma viagem que duraria 11 dias se tornou em 40 anos. Eu já temi aqui, meu Deus. Onze dias converteram-se em 40 anos. Eu já faço até essa oração. Deus, não me deixa te atrapalhar. Você pode dizer isso? Deus, não me deixa te atrapalhar. Deus tem planos e caminhos mais curtos para nós. Porém, se nós não seguirmos as suas instruções dentro de sua palavra, nós podemos prolongar caminhos curtos e fazê-los extensos. Que maravilha! Dentro dessa festa, eu pego aquele
apóstolo, ela é realmente uma festa da glória, uma festa onde o próprio Deus se manifesta. E ele considera algo tão importante que ele institui aquilo como uma festa fixa e perpétua. E ele diz: para sempre vocês vão olhar e vão aprender com o erro daqueles que não me seguiram. Vocês vão ouvir e vocês vão ver o exemplo de como eles não me seguiram. Mas essa festa não deve ser celebrada de maneira triste. A Bíblia diz que nós temos que vir com muita alegria e não de mãos vazias. Nós vemos com as nossas ofertas em nossas mãos, prontos a reconhecer que foi o Deus Todo-Poderoso que providenciou para o povo no deserto aquilo que eles não podiam ter. Eles não podiam ter provisão de alimento e não podiam ter roupas novas. Eles não tinham forças em seu corpo para andar por tanto tempo. A sua saúde, ela poderia simplesmente decair e grande parte deles morrerem. E se não morressem pela sua saúde, morreriam pelas pragas dos animais que tinham no deserto: escorpiões, cobras peçonhentas. Mas essa festa relembra a provisão para aquele povo, mas também simboliza a provisão de Deus para a nossa vida nessa caminhada. Quantos recebem a providência de Deus? Assim como Deus providenciou para aquele povo no deserto, Ele vai providenciar na minha e na sua caminhada com Cristo, amém? Dentro de tabernáculos, eu já vou logo direto, eu vou logo chutar a porta, eu não posso demorar muito tempo. A presença do Espírito Santo está comigo enquanto eu não tossi, amém? 4 testes estão em tabernáculos. 3, foi 3 já? 2, né? 2, 3 comigo vão ser mencionados agora, amém? O limão siciliano aponta para o coração, a palma para a coluna vertebral, a murta para os olhos e o salgueiro para os lábios. O tema de hoje é os lábios, amém? Aravá, repete comigo assim: aravá. Essa é a palavra original para salgueiro, amém? Isso está lá em Levítico. Aravá, você não vai esquecer. No capítulo de número 23. Anota aí, só anota. Verso 40. Eu não vou abrir, não. Não, vou abrir, tá bom. Coisa de... Glória a Deus. Se quiser colocar, Levítico 23, 40. Eu e minha Bíblia ficamos brigando aqui. Quantos estão entendendo? Digam amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Já estou ansioso, já vou ler. 40. No primeiro dia, tomareis frutos formosos das melhores árvores. Cortareis lindas folhas de palmeira e galhos, ramos de árvores frondosas e de salgueiro, que simboliza os lábios, das ribeiras, e vos regozijareis, alegreis, durante 7 dias diante do Senhor vosso Deus. Esses 4 elementos citados aí são simbólicos e são proféticos. E dentro de tabernáculos, Deus o Pai deixa instituído que o povo apresentasse diante dele no dia da festa estes símbolos. E esses símbolos têm os seus significados, os seus testes. Então, através do salgueiro, o salgueiro é mencionado dentro da Bíblia inúmeras vezes, em
momentos de tristeza, à borda do rio, na Babilônia, quando o povo estava escravo. Símbolo de alegria, símbolo de reconciliação, símbolos de adoração ao Senhor. Mas este povo, por um momento, está sendo alertado de que através do salgueiro ou dos olhos, eles falharam e que eles, através dessa festa fixa, teriam que lembrar que os seus antepassados erraram e aquilo que acertaram. Então abre comigo no livro de Números, capítulo de número 14. Eu vou ler da minha, estou acostumado. Vocês, por favor, podem ler e acompanhar comigo, caso não tenha a sua Bíblia. Números, no capítulo de número 14, verso de número 1 ao 12. E nós vamos continuar lendo aí. E os nossos lábios, eles produzem vida. Nós mencionamos que a palavra traz vida sobre aquele que a possui. Verso de número 1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse. O que a congregação disse? Ela disse algo. Olha o que ela declarou: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Verso 3: e por que nos trouxe o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O que está acontecendo aqui? Por que o povo está murmurando? Deus tinha dado uma ordem para que 12 homens fossem espiar a terra prometida por Deus. E estes homens voltaram e tinham visto toda aquela boa terra. Porém, esses mesmos homens, exceto 2, na hora de trazer a mensagem aos seus líderes, ao invés de encorajar o povo, eles colocaram um medo, dizendo para eles que era impossível a conquista dessa terra. É por isso que a Bíblia diz que o embaixador fiel é medicina. Eles não souberam como transmitir aquela mensagem. E agora o povo todo foi inflamado por causa de uma palavra. Homens que eram para encorajar, agora estavam trazendo sobre o povo rebelião, porque Deus havia dado uma ordem. E agora o povo está querendo amaciar a cabeça dos seus líderes com pedras, porque estão com revolta no seu coração, porque acreditam que foram enganados por Deus, através de Moisés e através de Arão. Então eles dizem: vamos amaciá-los, e assim que nós terminarmos, vamos levantar um novo líder, e nós vamos voltar para
para o lugar de escravidão, porque lá na cabeça deles era um lugar melhor. Então vamos continuar. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, que era também conhecido como Osés, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, 2 homens, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, e disseram: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nela nós entraremos, terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temam o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se o seu amparo, o Senhor é conosco, não temam. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória, diga a glória. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o desterrarei, e farei de você, Moisés, povo maior e mais forte do que esse. Agora pula para o verso de número 13. Não, 19, por favor. Olha o que Moisés diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Verso 20. Tornou o Senhor e disse: segundo a tua palavra eu lhes perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, diga 10 vezes, tem coragem, e não obedeceram a minha voz, ou burrice, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram. Diga, não atender a palavra é desprezar. Meu Deus, cuidado. Verso 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Pula agora para o verso de número 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tem ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim? Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim o farei. Nós estamos testando os lábios, e o povo está no deserto, e é engraçado porque é exatamente a xerox do que o povo falou. Deus disse: desse mesmo jeitinho eu vou fazer. Olha o que o povo disse: neste deserto cairá o vosso cadáver. Isso Deus está reproduzindo aquilo que eles falaram. Como também todos os que de vós foram contados
segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vocês contra mim murmuraste, vocês não entrarão na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa vos serão, farei entrar nessa terra, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Verso 32. Porém, quanto a vocês, o cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiou a terra, foram 40 dias, cada dia representará um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Tudo por causa de uma palavra. Então, dentro dos dias de Sucote, que é tabernáculos, nós temos direito a receber da parte de Deus porção dupla, dobrado. E Deus não deseja que o povo seja amaldiçoado, Ele deseja abençoar o povo. Só que esses homens, eles não conseguem compreender que eles estão sendo levados para um caminho bom, mas eles desejam não confiar no Senhor. Mas se você observar bem, olha o verso de número 24. Coloca para mim, profeta, por favor. Eu vou ler na minha aqui, que eu acho que olha o que diz a palavra do Senhor. Porém, o meu servo Caleb, visto que houve nele o quê? Houve em Caleb um outro? Meu Deus, aqui dá lugar para outra coisa, não dá não? Quantos têm consciência que nós lutamos espiritualmente? O próprio Deus está dando diagnóstico. Ele está dizendo que o povo, tanto os 2 que não murmuraram, como os 12 que inflamaram a terra, eles estavam sendo influenciados por 2 tipos de espírito: o espírito de Deus e um espírito de murmuração. Só que Caleb não se permitiu ser influenciado por esse espírito de corrupção. O diagnóstico da destruição e condenação do povo era a influência de um espírito que incitava eles a reclamar. O povo vai pagar por permitir essa influência por 40 anos. E todos aqueles que permitiram que esse espírito o influenciasse a reclamar, ficariam atirados no deserto morto. E Deus diz assim: os filhos de vocês é quem vai entrar, vocês não vão entrar. Então, tanto aquele que está bendizendo a respeito da terra, como aquele que estão amaldiçoando diante dos outros, estão sendo influenciados. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 6, que nós estamos lutando constantemente
não contra a nossa própria carne. Nós lutamos contra espíritos malignos, principados, potestades, e eu esqueci os outros. Mas eu acho que alguém pode me lembrar aí, caso queira me lembrar. Eu estou um pouco atordoado por causa do meu ouvido tapado. O objetivo aqui é fundamentar que nós estamos em uma constante guerra. Só que um povo que não sabe que está guerreando é um povo que vai perder. Porque quando nós não sabemos contra quem nós lutamos, a porrada sempre vai pegar. Eu não tenho como me esquivar. Esse povo não tinha como saber. Mas Deus, Ele traz essa festa e Ele diz: vocês vão olhar para aquilo que Caleb fez. Caleb se alegrou ao ver aquela boa terra que eu prometi através da minha palavra. E como ele se alegrou pela palavra que foi recebida, o Espírito do Deus vivo se achegou a Caleb. E não se chegou só nele, se chegou a Josué também. E pegou no ombro dos dois e diz assim: eu vou levar vocês para a terra que eu prometi. As outras gerações que não quiseram a minha palavra, eu também não vou levar. Eles não me quiseram, desprezaram, não trouxeram honra sobre a minha mensagem, também não vou levar eles. Eles não podem receber aquilo que eu estou entregando com tanta desonra. E essa é a porção dobrada que o povo recebeu. 40 anos pagando por suas infidelidades. Louvado seja Deus. E nós somos espírito. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. Está em Tessalonicenses 5, 23. Caso você queira anotar. E na parte, caso queira anotar, 1 Tessalonicenses 5, 23. Se quiser colocar bem grande aqui. Obrigado. E dentro da parte da aula, louvado seja Deus. Obrigado. Obrigado. Louvado seja Deus. Então você já consegue reconhecer que você não é só um pedaço de carne ambulante que anda sem governo. Você é a semelhança, criado à semelhança do Deus vivo. E Deus pôs sobre nós essa capacidade. Dentro da alma nós temos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Isso é reconhecido, se você tacar no Google aí vai aparecer. Porém, para nós que cremos, nós não só consideramos como sentido pelo qual nós podemos interagir na terra, nós consideramos eles como portas. Portas de entrada. Vamos lá, se esse povo não tivesse ouvido alguém reclamar a respeito dessa terra, será que esse mesmo povo murmuraria a respeito dela? Se esse povo não tivesse visto um cacho de uva desse tamanhozão, maior do que eu, a terra era boa, e os cachos de uva não eram igual ao nosso, pequenininho, era uvona, macetona. Precisava de 2 homens para carregar em cima de uma vara, colocando no ombro, porque era extraordinária a abundância que Deus queria derramar. Era uma colheita grande. Se esse povo não tivesse ouvido alguém falar mal e visto com seus próprios olhos o fruto daquela terra e alguém reclamasse, teria sido amaldiçoado. Comeu a uvinha, achou bom, uvona, sentiu o aroma da uva,
pegou na uva e no final tropeçou. Porque dentro desses 5 sentidos ou 5 portas são direcionadas para uma porta ainda maior. E uma porta maior na alma do homem é conhecida como mente. Todos os nossos sentidos, portas, levam para a nossa mente. Nous, ou nous, eu creio que é essa palavra, é conhecida como mente. A Bíblia diz que no livro de Efésios 4, 26, eu creio, diz que a velha e a nova natureza estão aqui. Jesus disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E na nossa cultura, arrependimento é choro e tristeza. Mas a palavra que está lá, metanoia, não significa absolutamente nada disso. Só significa uma mudança de trajetória. Jesus estava dizendo: você só pode receber o reino quando mudar a trajetória dos seus. Você não pode recebê-lo, você não consegue suportar, caso você não mude a sua maneira de pensar. E para um judeu, nós do Ocidente conhecemos que o coração é a base do nosso sentimento. Não está errado, porque também faz parte da nossa alma. Mas para um judeu, os sentimentos se encontram nas entranhas, nos rins. E para eles, a mente é conhecida como coração. Isso eu me embananei muito, por muitos anos. Porque eu olhava coração na Bíblia e eu pensava comigo, é sentimento. Porque é assim que eu aprendi. E eu não conseguia compreender. Eu passei, meu Deus, acho que foi mais de meses lendo um versículo só. Porque eu considerei que ele era muito importante. Eu acho que era Romanos 10, 10. Está lá assim, com o coração é que se, e com a boca que se confessa. Meu Deus, eu falava assim, então é importante. Eu preciso aprender sobre isso. Aí eu sentava no meu horário de intervalo e ficava assim: eu só vou ler isso. Eu não vou sair daqui. Eu preciso ler só isso. Eu preciso descobrir. Meu Deus, o coração é aonde? Aonde? Meu Jesus. E agora? E esses sentidos são portas para a mente. E a mente é a porta para o nosso Uau, que glória, Jesus, obrigado. Dentro desses sentidos, a Bíblia diz que Deus condenou a carne. E diz que os que estão nessa carne não conseguem agradar a Deus. Porque ela não está submissa a Deus. Não pode estar. Somente o Espírito. O povo foi testado através das suas 5 portas. Essas 5 portas fizeram com que esse povo, ao invés de receber com alegria, entristeceram-se e não receberam o bem que Deus havia prometido. Meu Deus, nossa mente é onde está a nossa batalha. Quantos aqui têm semeado arduamente para receber coisas boas da parte de Deus? Essa é uma festa em que nós estamos colhendo, e eu gosto da definição que o pastor William disse: nós colhemos até aquilo que nós não plantamos. É a festa da glória. Quem é que está cheio de semente aí? Glória a Deus. Eu quero te dizer que você tem que tomar muito cuidado.
Porque quem tem semente tem celeiro para guardar, tem um rato para roubar. E o nosso ratinho conhecido, eu quero até pedir publicamente perdão aos ratos, por compará-lo a um ser tão desprezível, Satanás. Glória a Deus. Peço perdão a esses animais que fazem esse instinto de sobrevivência. Obrigado, Jesus. Se você está cheio de semente, se você está guardando suas sementes, se você já colheu aquilo que você plantou, cuidado com o ratinho. Cuidado, porque ele tem um anseio pelo roubo. Então abre comigo a sua Bíblia. Está compreensível? Cuidado com a sua sementinha. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 11 e 12. Lucas 8, me confundi aqui. 11 e 12. Lucas 8, verso 11 e 12. Olha o que o Luquinhas vai falar aí. Na minha mensagem, assim, que o próprio Jesus está falando sobre uma parábola conhecida como o semeador. E aqui se você quiser ler depois, você pode ler lá, começando do 1 em diante. Aqui eu já bati logo na explicação. Jesus está explicando para os seus discípulos. E eu gosto disso, porque o discípulo tem um lugar de honra diante do seu mestre. As coisas que os outros não conhecem, o mestre chega, se você perguntar, e ele esclarece para você. E olha o que ele diz. Ele contou a parábola, o povo ficou todo confuso, e ele está explicando para os discípulos. Esse é o sentido, o esclarecimento da palavra, da parábola. A semente é a palavra de Deus. Verso 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram ela. Venha seguir o rato, o diabo, e arrebata-lhes do coração, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então a gente já descobre aqui que não é um rato físico, é um rato espiritual. Eu gosto dessa parábola, eu passei muito tempo tentando ler ela. E eu gosto dessa definição de Lucas, ele deixa bem clarinho. Ele está dizendo que todas as vezes em que a palavra de Deus está sendo mencionada à multidão, está ocorrendo uma grande guerra. Porque essa palavra, a palavra que está sendo mencionada, ela tem um poder que quando cai na terra, nascer. E a luta de Satanás é para que não caia na terra. E a Bíblia está dizendo que a terra é o nosso coração. Lembra? Para o judeu, a mente, o coração é aqui. Uma grande batalha está acontecendo. Porque todas as vezes em que nós recebemos essa palavra, ela tem a capacidade, como está dizendo, de salvar. Então a palavra de Deus, lançada sobre nós, tem a capacidade de trazer uma revelação profunda de quem Deus é. Uma capacidade profunda de revelar quem Jesus é na minha mente, no meu pensamento, e assim produzir em mim salvação.
E o desejo dele é arrebatar. E eu gosto dessa palavra porque ela é airo. E ela é elevar sobre a sua cabeça. Então todos nós estamos cheios de semente. Porém, se não fosse a palavra de Deus nos alertar, todos nós seremos saqueados. E o próprio Jesus está dizendo que você que tem muitas sementes, tome cuidado. Porque as sementes que eu menciono aqui, e que se refletem no físico, são sempre espirituais. Antes de se manifestar no físico, tem que se manifestar no espiritual. Antes de vir para o físico, eu preciso estar semeando lá no espírito. E ele está dizendo que a guerra é lá. E foi lá que o povo perdeu a batalha. É lá que o povo foi saqueado. O anseio por roubar está no coração de Satanás. E o que mais importa não são os seus bens, nem o cesto de fruta que você carrega com alegria, mas é o suor que você teve para receber toda a palavra de Deus até agora. Porque a glória de Deus, ela vem dobrada sobre aquele que semeia do princípio ao fim, aquele que se esforçou. E Deus é tão misericordioso que até aquele que não se esforçou recebe. E é essa briga e é essa semente que Satanás quer tirar de nós. Por não refletir naquilo que nós ouvimos, nós somos roubados. Isso acontece inúmeras vezes. Porque a porta de entrada é o nosso coração. Mas para arremessar para dentro do nosso espírito, nós precisamos meditar. E quando nós não refletimos sobre tudo aquilo que nós ouvimos acerca da palavra de Deus, Satanás vem com muita alegria aí. Aí você, o que o pastor falou? O que o apóstolo pregou naquele dia? Nem pensei. Meu Deus. O que ele disse? O que ele falou? Nem lembro. Nem parei para pensar. Se você continuar a parábola, você vai ver que uma vez que a palavra de Deus entra no coração, é impossível de tirar. Satanás não consegue mais arrebatar dali, não consegue roubar. E ele usa a única pessoa capaz de destruir essa semente. Pergunte quem? Sou eu e sou você. E amassando ela. Porque por fora ele não consegue mais roubar. E já que ele não pode roubar a semente, então ele tem que destruir ela. E é na minha e é na sua vida. E é na nova e na antiga criatura. É aí que está a luta. E ele tem um objetivo ao roubar. Se você abrir comigo no livro de Gênesis, fiquei inspirado vendo esse raciocínio quando eu ouvi. Gostei, apóstolo, obrigado. O apóstolo me deu uma luz. 3, verso de número 14 ao 17. Continuando lendo. Meu Deus, onde é que eu estou? Estou aqui. 3, 14 em diante. Então o Senhor disse à serpente. Aqui ela se transformou numa serpente, mas é um rato. Visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos. Aqui está selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Legal, né? Pula lá para o verso de número 17. Quem aí já viu cobra comendo terra?
Essa é nova. Verso 17 diz assim: e Adão disse: visto que atendeu a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és o quê? Pó. E ao pó você vai? Satanás vai comer o quê? Pó. Peguei do apóstolo. Fiquei pensando em casa. Falei, meu Deus. Então o grande alimento da pequena serpente é o pó. A criatura de Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus é lançada sobre nós, nós estamos dentro de um ambiente. E essa palavra, ela vem carregada com uma coisa que nós aqui dentro conhecemos como unção. E quando você não pega ela, Satanás pega. E ele se fortalece daquilo que nós não recebemos. Parece que nós estamos rejeitando, porém na maioria das vezes nós estamos sendo roubados. Eu gostei daquilo que o Senhor mencionou lá no Yom Kippur. A cobrinha se tornou num grande, comendo a semente dos outros. Então, cuidado com as palavras que você recebe, porque elas são destinadas para te dar vida. Mas quando nós não recebemos, nós é que somos saqueados, somos enganados. E ele tem esse desejo, esse anseio de roubar, tá desde o princípio do coração dele. Então nós já sabemos que a nossa mente é a porta de acesso para a nossa verdadeira identidade. Nós somos espirituais. E como eu acabei de mencionar, o último estágio da fala é o resultado de um coração que creu. Crer é estar persuadido, é acreditar. Então, quando vem para o nosso coração, o estágio de falar é porque eu criei. Se você abrir comigo no livro de 2 Coríntios 4:13, por favor. 2 Coríntios 4:13. Olha o que Paulo diz. Assim está escrito. Na minha Bíblia está eu criei. Aí está criei. Por isso declarei. Na minha está eu criei. E por isso falei. Aí ele diz assim, ó: com o mesmo espírito de fé, nós que também cremos, por esse motivo falamos. Lembra que o teste que eu mencionei no princípio é sobre a fala. E falar é o resultado de alguém que creu, alguém que foi persuadido. E a Bíblia diz que esses dois espíritos influenciavam Israel no deserto. E o ato de falar
era porque alguém estava sendo persuadido a acreditar naquilo que estava ouvindo. Então, quando o povo diz essa terra nós não podemos entrar, quem é que está falando com ele? Quem é que está incitando ele? Então nós vemos que um povo que não tem conhecimento perece, é roubado, fala e se tornam decretos. E nós estamos dentro dessa estação onde Deus disse: assim como você falou, eu vou fazer. Agora, para que você tenha cuidado a respeito daquilo que sai da sua boca, você precisa estar debaixo da influência do Espírito. 2 homens foram abençoados, né? É no coração que se brotam os maus pensamentos. A Bíblia diz que não é o que está fora que pode me contaminar, mas é aquilo que está dentro. Se você abrir no livro de Marcos 7:18, Marcos ele vai ser mais detalhista do que os outros. E ele escreve uma lista maior. Olha o que ele diz. É esse? 17, por favor. Deixa eu ver se é. Pode pôr no 18. Eu que estou aqui entrando em colapso sozinho. Vamos continuar lendo. Ao que lhe declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento, falando com os discípulos, não conseguis compreender que nada ao que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro. 19, por favor. Porque efetivamente não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo digerido e depois vai para o vaso. Digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos. Por favor, mais um verso, por favor. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Ele vai dar uma lista, deixa eu procurar ela aqui. Vê aí, profeta, para mim a lista dele aí. Acho que está aí procurando muitos versos aqui. Não quero me demorar, já estou terminando. É o 21, né? Põe aí para mim, por favor. Isso. Pois é de dentro do coração dos homens. Onde é o coração? Então não esquece carne, tá? Isso aqui, os batimentos cardíacos. A Bíblia não considera o coração ali, o verdadeiro. Porque é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Procede o quê? Imoralidades sexuais, um desejo de roubar, furtos, homicídios, adultérios. Pode ir para o 22. As ambições desmedidas aqui, eu creio que está no meu, está avareza. As maldades, a inveja, difamação, arrogância e insensatez. Aqui no meu está blasfêmia, soberba e loucura. Tudo isso procede dos pensamentos. E através dos nossos pensamentos, depois que nós estamos persuadidos, nós falamos. No livro de Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida
estão associados àquilo que nós falamos. Então nós podemos abrir vida sobre nós e sobre os nossos, ou morte sobre nós, sobre os nossos. Isso tudo por causa de um coração que está sendo influenciado. E nós fomos criados para comungar com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Lembra, a palavra traz vida sobre o seu possuidor. E eu já estou finalizando. Eu quero trazer 2 exemplos para vocês, de 2 pessoas que utilizaram suas palavras e os resultados dela. Abre comigo no livro de 1 Reis. Já estou finalizando. Quantos estão entendendo a mensagem? E é por causa disso que a palavra de Deus tem o seu lugar de exaltação. 1 Reis 17. Reis 1 Reis 17. E verso de número 8 em diante, por favor. Eu já vou ler que eu estou agoniado para entregar aí. Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, um homem extraordinário, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, uma cidade que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze também um bocado de pão na tua mão, uma época de muita fome. Porém ela disse, olha o que ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto da comida para mim e para o meu filho. Olha o que ela disse: vamos comer e vamos. Pula para o verso de número 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto que morreu. Quem foi que falou isso? Eu acabei de dizer que na boca existe um poder de vida e um poder de... Olha o que a mãe está abençoando seu filho. Olha como ela se abençoou a si mesma. Mas ela não diz por dizer. Ela está sendo influenciada. E tudo que nós dizemos nas áreas do mundo espiritual, conhecido como regiões celestiais, existem seres que se usufruem do que nós dizemos. Nós estamos dentro de um teste. Mas quando eu falo de teste, eu falo diário, independente da estação. Nós estamos falando especificamente hoje. Mas guarde isso no seu coração para que você não seja roubado. Nós estamos em constante luta para que da nossa boca saiam pragas a todo momento. Quantos estão passando por lutas? Meu Deus. Momentos de dureza, de aflição. E quando nós estamos assim,
As inclinações da nossa boca é somente praguejar. E essa mãe está colhendo do fruto dos seus lábios. Porque parece ocasional, mas não é. Ela fala, e o que Deus faz? Um grande e extraordinário milagre. Coloca sobre a vida dela inúmeros alimentos, azeite, farinha, o suficiente para sobreviver durante toda aquela fome. Mas o final é a morte. Não se entristeça, o filho dela vive. Vamos continuar. Eu só vou ler o último aqui e nós já vamos terminar. 1 Crônicas, capítulo número 4, verso de número 10. Diz assim a palavra: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e tu me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E olha o verso, a parte seguinte: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Vamos ficar de pé? Nós vemos dois exemplos do que as nossas falas podem nos proporcionar. E eu gostaria de dizer que não importa as circunstâncias nas quais você está. 12 homens, eles foram enviados para espiar a terra prometida, e eles estavam sob a mesma condição. Agora me pergunte, o que importa? O que realmente importa é ser influenciado pelo Espírito certo. O Espírito que estava sobre os outros 10 que morreram era um de reclamação. E quando eles viram o resultado da promessa de Deus, eles disseram: eu não posso suportar, eu não vou conseguir, eu não posso obter toda a promessa que Deus me deu. Mas o Espírito que influenciava Josué e influenciava Caleb fazia com que ele dissesse: não, a terra é nossa, os moradores não podem nos impedir, nós vamos mastigar eles igual pão. Dentro dessa festa nós recebemos a oportunidade de lançar decretos sobre nós, sobre nossa família, decretos de bênção, de saúde, provisão financeira. Me livre do mal. Olha o que Jabes diz. Olha o que o homem que tem o nome por significado tristeza disse: que tomaras que tu me abençoes. E a Bíblia diz que Deus estava ouvindo aquilo que ele estava pronunciando. E Deus disse: falou o que eu queria, vou te entregar. Abriu a boca e disse o que era que eu queria que você fizesse, vou entregar agora. E abençoou a vida dele. Feche os seus olhos, vamos fazer essa oração. Peço perdão pelo horário. Eu queria que você orasse comigo e abrisse o seu coração para o Espírito certo, a sua mente. Chame pelo Espírito Santo. Espírito Santo, por favor, me influencia. Eu abro para ti espaço. Não tinha nem capacidade de trazer palavra alguma, mas fico pensando como nós, seres tão pequenos, podemos falar de algo tão grande. Mas esse mesmo Espírito, ele paira sobre esse lugar
Nós não conseguimos vê-lo, mas a presença dele sobre nós é algo real. A presença dele traz paz dentro do nosso coração. E a sua presença também nos incita a avaliarmos a nós mesmos o que nós precisamos para mudar. Pai, te pedimos, através do nome do teu Filho Jesus, Pai, por favor, não permita sermos roubados, Pai. Que dentro, Senhor Deus, de nós possamos ser influenciados somente por Ti. Te pedimos, nos dê a porção dobrada da Tua presença, Pai. Mais importa a Tua presença, Senhor, do que qualquer outra coisa. Nós Te reverenciamos. Trabalha dentro de nós. Fala conosco. Nos influencia não somente aqui, mas também quando nós saímos desse lugar. Move o nosso interior, Pai. Não nos permita que de nossos lábios saiam palavras de destruição, palavras, Senhor Deus, de derrota, palavras, Senhor Deus, que nós amaldiçoamos a nós e a nossos filhos e aqueles que estão de perto de nós, Pai. Mas permita que nossa boca abençoe como é da Tua vontade. Muda o nosso interior e nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aplauda mais alto, misture suas palmas com glória a Deus, com aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Profetize aí 2 minutinhos sobre a sua vida, sua família. Profetiza sobre esta cidade. Nós estamos debaixo de uma nuvem de glória. E o que é decretado assim é no nome de Jesus.